Olá, o meu nome é João Oliveira. E eu sou o José Magrinho e este é o nosso trabalho sobre o sistema de gestão de uma casa inteligente. Ora, começando pela primeira fase do projeto, a engenharia inversa, foi-nos pedido que demonstrássemos o site do sistema escolhido na plataforma GitHub e que posteriormente demonstrássemos o funcionamento de cada um dos diagramas de pacotes. Ora, começando pela primeira, temos aqui o nosso sistema escolhido, a Bridge, que era o mais popular e pensámos ser o mais fiável para este projeto. De seguida, passemos ao funcionamento do diagrama de pacotes. Foi-nos demonstrado em aulas que construíssemos desta maneira, irmos ao projeto New Order após instalar o Model GUN, importante referir. Criássemos aqui um Package Dependencies Diagram, que dando o nome à classe, aliás, pacote, só para demonstrar, e arrastando aqui os primeiros 5 pacotes que após testarmos vimos que criavam bastantes ligações e que foi desta maneira que nos começámos a organizar para, para construirmos a parte essencial do nosso projeto. Agora é a minha vez de mostrar como fazer uma criação de um diagrama de classes. Para fazer a criação de um diagrama de classes, vamos aqui e criamos uma classe Diagram. Vamos dar o nome de classes, porque é um diagrama de classes. Após a criação deste diagrama, basta arrastar as várias classes que nós quisermos para dentro deste diagrama. Eu vou arrastar as primeiras 5 só para dar um exemplo de como fica. Ok, fica assim um diagrama de classes. Vou já de seguida mostrar como fazer um diagrama de sequências. O diagrama de sequências, como fizemos no diagrama de classes, vamos aqui e criamos um Interaction Diagram, em que vamos dar o nome de sequência. Após criar este diagrama, basta então arrastar para esse diagrama os vários métodos de várias classes que nós decidirmos. Vou só fazer aqui três métodos de três classes diferentes para dar um exemplo. E este é o diagrama de sequência. Ora, passando à segunda fase do projeto, temos aqui o nosso diagrama de classes no SE, em que temos a nossa classe principal, a Smart House, que tudo deriva dela. Ligado a cada Smart House, podemos aqui mostrar as multiplicidades. Temos que uma casa inteligente pode ter vários sistemas de controle e que esses sistemas de controle vão estar separados consoante cada tema. Neste caso, o tema que eu irei apresentar será o tema da temperatura e terá uma das suas classes, uma das suas subclasses do sistema de controle, é o sistema de controle de temperatura. Junto a ele aparecem vários tipos de sensores, que neste caso aparecem os sensores de temperatura. Uma classe também deriva da classe sensor e aparecem outros atuadores, que neste caso só temos um, que é o ar-condicionado, é o único atuador do tema temperatura na nossa casa inteligente. Ora, passando à segunda fase do nosso projeto, que é demonstrar a criação dos nossos objetos da casa e mostrar a interação com a interface, avançamos e criamos a nossa GUI, a nossa interface que nos permite interagir com a casa inteligente. Vimos que já apareceu ali a nossa classe GUI. Acedendo à função main da mesma, temos que ela nos permite dar um nome à casa, que neste caso vamos chamar casa, dar um nome, um endereço postal à rua, Rua Sésamo, só para ser rápido, e pronto, vimos que foi criada uma ligação da GUI com a Smart House, que tem os nossos atributos há pouco criados. No desenvolver deste projeto adicionamos várias seções que nos permitem controlar o funcionamento da casa, como por exemplo, adicionando um ativador, que é por exemplo um ar-condicionado, não nos permite, como demonstra, porque não há nenhum quarto para instalar o ativador. Tal como se tentarmos adicionar um sensor, também não vai dar, porque não há nenhum quarto. Adicionando, portanto, um quarto, podemos adicionar um WC, um living room, um room ou uma kitchen. Adicionando, por exemplo, um room, vemos que ele ainda não tem os seus atributos, porque temos que dar um nome ao quarto. Vamos dar quarto 1.
Vemos que já tem a ligação criada com a sua Smart House, realçar que uma Smart House pode ter várias divisões. Adicionando um Control System do meu tema, que é a temperatura, à casa, foi criada a ligação também. De resto, adicionando um sensor, já que já temos sistema de controle, já podemos adicionar. Adicionamos um sensor de temperatura, também foi criado. E adicionando por fim um ar-condicionado, que é, como eu tinha dito anteriormente, um único ativador do tema da temperatura que nós temos. Vemos que ele começa desligado e está situado na divisão 1 e as ligações estão todas presentes. Passando à próxima fase do nosso projeto, que é demonstrar basicamente a funcionalidade do mesmo no diagrama de objetos, vimos aqui Show Protocol State Machine Lifecycle no nosso atuador de ar-condicionado e temos aqui os estados em que o mesmo pode assumir. Vemos que ele está no estado desligado, porque assim que é criado ele assume o mesmo. Deste ele pode passar para o aumentar, caso receba a indicação que quer subir a temperatura, e desse passa para o estado desligado quando recebe a função desligar. Do desligado pode passar para o mesmo, se receber a função desligar, e do desligado para diminuir, aplica-se o mesmo raciocínio que aplicamos para o estado a aumentar. Ora, passando à demonstração da funcionalidade, tenho que avisar desde já que ele é muito rápido a efetuar a mudança de temperatura, pelo que nem sempre se nota a transição do estado desligado para o aumentar e do aumentar para o desligado. Aplicando uma vez, pode ser que se note, penso que não se tenha reparado, mas que facilmente comentando aqui umas linhas se repara no mesmo, em que comentando estas linhas de código que faz com que ele volte para o estado desligado, se conclui que ele não o vai voltar a fazer e que vai ficar no estado a aumentar. Neste caso temos que voltar a criar os objetos para ele voltar a compilá-los e que já irei demonstrar o que se passa a seguir. Ora, já com as linhas de código comentadas, como referi anteriormente, voltamos a ir aqui ao Lifecycle e vemos que ele assume o estado desligado. Mas, caso tentemos mudar a temperatura agora, nesta divisão, assumirmos o valor de 80, por exemplo, vemos que ele não vai sair do estado a aumentar, como eu estava a referir há pouco, isto porque temos as linhas de código comentadas. Se descomentarmos e voltarmos a criar os objetos e a compilar o programa, vemos que ele não vai sair do estado desligado, ou se notar alguma transição será mesmo muito rápida. Passando à próxima fase do nosso trabalho, que é demonstrar o diagrama de sequências. Temos que, criando aqui um novo objeto para a nossa casa, inicializamos com a função main, e que nos vai pedir um nome para a casa, um current address, um endereço, e vemos que foi inicializada a nossa casa, que faz parte do nosso código. Antes acedemos à função main, que foi quando acedemos aqui, e depois acedemos à função inicializar. De seguida, já acedemos à função menu. Vamos então adicionar um quarto, uma living room, dar o seu nome à living room, e vemos que foi adicionada uma divisão à casa e esta foi inicializada na classe divisão. De seguida podemos adicionar um sistema de controle, temperatura neste caso, que acedemos várias vezes ao menu, acedemos ao menu para adicionar um sistema de controle e por aí em diante. Saltando aqui alguns passos, adicionamos um sensor de temperatura, só para podermos demonstrar que efetivamente ele demonstra a alteração de temperatura. Vemos que inicializou todos os sensores e os atuadores, e neste caso vamos tentar mudar a temperatura para, por exemplo, 40, e vemos que por recursividade ele vai aumentando aqui a temperatura 27, 28, até chegar ao valor pretendido, que é o de 40, e volta ao menu para podermos realizar todas as funções que desejamos. Agora é a minha vez de falar acerca do tema luminosidade. Começando aqui pela nossa classe de diagrama de classes, aliás, podemos ver aqui
que existe um sistema de controle luminosidade. Esse sistema de controle luminosidade provém de uma classe chamada sistema de controle. Podemos também ver que, em termos de sensores, temos um sensor de iluminação. Este sensor de iluminação provém também de uma classe sensor que, tanto como a classe sistema de controle, vai ter como atributo, no caso sistema de controle, tipo de sistemas e no classe sensor, tipo de sensor. Estes atributos são bons para ter nestas classes, pois dão-nos o tipo de sistema dos sistemas de controle e dos sensores, ou seja, podem ser de temperatura ou de luminosidade, o que é bastante útil, pois também é um atributo que será para ambos os sensores. Ambos os sensores terão o atributo tipo de sensor. Em termos de atuadores, também vamos ter para o sistema de iluminação as persianas e a lâmpada, que serão as duas classes que provêm da classe atuador que está inserida neste tema. Vou agora, portanto, mostrar como podemos instanciar objetos do tema iluminação. Portanto, vamos aqui criar, primeiro que tudo, a nossa GUI. Como o meu colega já tinha mostrado anteriormente, vamos lhe dar só aqui um nome, rapidamente. Ok, vamos aqui adicionar uma divisão do tipo quarto e vamos lhe chamar quarto do João. Lá está ela, a divisão. Vamos agora tentar criar um ativador no quarto do João, por exemplo, uma lâmpada. Vai nos dizer que não pode ser, porque temos primeiro a inserir um sensor, como podemos ver, e ao tentar inserir o sensor, também não nos vai deixar, porque temos que inserir primeiro um sistema de controle. Vamos então criar o sistema de controle, já lá está. Vamos então adicionar aqui um sensor de iluminação, como podemos ver, aqui está ele. E vamos então criar um ativador de iluminação, como por exemplo uma lâmpada. Podemos ver que o objeto é criado como desligado. Vou agora, portanto, mostrar o diagrama de estados do nosso atuador de iluminação. Portanto, vamos aqui abrir no Lifecycle. Podemos ver aqui, portanto, os estados que este atuador pode tomar. Aqui está ele. Portanto, o que é que há a salientar neste diagrama? A salientar que ele, quando for criado, vai estar no estado desligado. Assim que nós fizermos subir a luminosidade, ele vai passar a aumentar e assim que acabar de subir a luminosidade e ficar com o que o utilizador disse que queria, vai passar para desligado outra vez. Esta transição muitas vezes é demasiado rápida e não dá para nós vermos, visualizarmos. Como o meu colega já disse, comentando certas linhas de código, basicamente um if, podemos portanto ver que ele muda de estado e fica lá. Ok, portanto vou agora mostrar. Se eu quiser mudar a luminosidade do quarto do João para, por exemplo, 30, vemos que nós não conseguimos ver uma transição de estados aqui. Mas se abrirmos aqui o nosso diagrama de estados, podemos ver que a iluminação da divisão passou a ser 30, como também no sensor de iluminação. Posso fazer aqui mais uma mudança para se ver claramente que muda. Se eu fizer, por exemplo, para 40, decidimos também fazer 1 a 1. A iluminação irá aumentando 1 a 1, tal como na temperatura. Vou agora, portanto, demonstrar o diagrama de sequência. Portanto, vamos criar aqui a nossa GUI. E vamos dar-lhe aqui um nome e uma morada. E vamos ver que é logo criada o nosso objeto GUI, que vai chamar a função inicializar da Smart Home
que é a criação da nossa Smart Home. Vou agora adicionar aqui um quarto que irá chamar-se quarto do João mais uma vez, e vemos portanto que foi criada uma divisão que é o quarto do João e que é a Smart House que vai chamar o inicializar deste mesmo objeto. Vou agora, portanto, passando aqui alguns passos, vou adicionar já um sistema de controlo de luminosidade. Vou adicionar também um sensor ao quarto do João de luminosidade e um ativador do quarto, como por exemplo uma lâmpada. Vimos que criou aqui os vários objetos, aqui estão eles, que foram chamando as funções inicializar. O sistema de controle é criado, portanto, pela Smart Home. O sensor é criado pela própria divisão que está aqui, não se vê muito bem, mas está aqui, e o atuador é criado também pela divisão. Vou agora só mostrar também que alterando, por exemplo, a luminosidade do quarto do João para, por exemplo, 40, vai aparecer muitas funções. Set iluminação. Este set iluminação é o que faz com que a iluminação da divisão aumente 1. Portanto, basicamente é a divisão que vai, é o utilizador que vai pedir ao sensor para ir à divisão, buscar a sua luminosidade e, chamando o atuador, ele vai aumentar cada vez 1 na iluminação desta divisão. Como podemos ver, esta operação é chamada 40 vezes para a iluminação ficar a 40 e depois o atuador é desligado com a função desligar.